Em muitos casos, se você não falar nada e agir discretamente com a razão em dia, você conquistará mais do que imagina. Pois se constantemente treinar essa postura discreta e tornar-se interessante por meio do que você faz por si mesmo, terá bem mais do que se ficar por aí só correndo atrás das coisas e tentando em excesso. Pois quando você naturalmente segue o rumo da tua vida no silêncio, sem se expor e lidando psicologicamente bem contra o mal alheio, você terá tudo o que é necessário para avançar. E essa postura se conquista de um modo relativamente simples, mas depende de todo dia você agir de forma racional. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Aprenda a ter interesses e ser interessante. Hoje existe um enorme declínio em relação à personalidade das pessoas. Querem ser todos os mesmos. Se vestem do mesmo modo, falam com as mesmas gírias, usam as mesmas expressões. E o pior, têm os mesmos rostos e corpos com essas milhares de modificações e cirurgias que inventam por aí. É uma padronização que praticamente destrói a individualidade. Logo, se você quer passar despercebido, mas nessas interações gerar interesse e respeito dos outros naturalmente sem forçar as coisas, então tenha uma personalidade. Se interesse por aquilo que é realmente diferenciado. Busque compreender a sua essência. Ou se for para gostar de algo comum também, que saiba ou faça o que a maioria não consegue. Ou seja, faça questão de ser único, de praticar o que muitos possuem preguiça de praticar, de saber o que a maioria diz que sabe, mas não sabe. Porque quando você abrange suas áreas do conhecimento e se comporta e fala de maneira diferente e atraente, certamente terá mais espaço, mais atenção e eficácia, porém, sem interagir muito. Como disse, você passará despercebido discretamente, mas o que fizer, o que falar, não só será útil para você, como também chamará a atenção dos outros sem que você precise falar muito sobre ti. E isso não só te protege, garantindo que as portas se abram e você avance com tranquilidade sem se expor, como também confunde até quem estará te observando. Porque vão te admirar por aquilo que você sabe, por esse teu carisma discreto, por essa postura diferenciada, esse conhecimento, esse modo de agir ou de falar que se diferencia dos demais. Porém, o que saberão além disso? Se interessarão naturalmente, mas não terão muito que saber sobre você em si. E isso cria dúvida, mistério, essa confusão positiva que te tornará carismático. Logo, tenha interesses. Saia desse celular. Fuja dessa padronização, dessa modernidade. Saia desses livros meia-boca também, que se você ler 10 desses, não aprenderá o que aquele poderia te ensinar em poucas páginas. Leia um Dostoiévski, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust, ou até mesmo a própria Bíblia. Só que você de fato lendo ela, interpretando, absorvendo conhecimento, em vez de só escutar pastor ganancioso distorcendo o que é a Bíblia de fato. Entende? Saia do comum. Estude a complexidade, treine a sua mente. Afie a sua consciência para que de fato tenha personalidade e individualidade. Porque quando você treina o seu pensamento, seu comportamento se torna diferenciado. É um efeito natural que te tornará interessante de modo natural também, sem que precise forçar ou se expor. E quando você, falando pouco, ou nem mesmo falando, gera essa atenção positiva, você não só facilita o teu rumo no geral, como atrai oportunidades que nem imaginava. Ainda mais em um país onde a ignorância é o normal, o padrão. Sem neurose, haja na tranquilidade. Quando o mal te abraça, não fique sem jeito. Não demonstre incômodo.
Não se contorça de ódio, porque muitos serão assim. Usarão máscaras, fingirão amizade, fingirão amor, e você sente que tem algo errado. Sente que só esperam pelo teu pior. Mas, se você demonstra essa reação negativa, se você mostrar para o mal que sabe sobre a maldade, se tornará um alvo fácil. Não te largarão. Porque quando você expressa o incômodo, significa que o seu psicológico já não está sustentando esse teatro. Significa que você já está afetado, pronto para o abate. E você participar do teatro, veja bem, não te faz um falso. Porque você não irá bajular como os outros, nem sorrir em excesso, nem agradar de forma tola. Você apenas não demonstrará. Você será difícil de ler. Se te incomoda, entenda como pode lidar sem perder a razão. Se gritam contigo, compreenda que deve falar com calma e elegância. Se falam besteira, como pode se afastar disso, nem que seja só mentalmente? Porque são essas estratégias psicológicas que te protegem verdadeiramente do mal e te permitem avançar sem que se atrase, sem que essas coisas em si te atrapalhem. Afinal, vai por mim. Não adianta muito fugir, pois em todo lugar que estiver, terá um sem noção, terá alguém que sente inveja, terá uma pessoa almejando seu lugar ou querendo a sua vida. Logo, em vez de se desgastar por causa dessas coisas, permaneça atrás do silêncio, lidando de forma inteligente. Então, o mal te abraçou, agradeça. O mal te ofendeu, veja se não pode tirar algo útil disso. O mal te inveja? Não pare. Apenas se distancie ainda mais com teu sucesso, tornando a inveja dessa pessoa cada vez mais inútil para ela, pois você se tornará cada vez mais inalcançável. É assim que se lida com maturidade. Não é esperneando, não é reclamando, não é gritando igual. Sem neurose. Apenas fortaleça o teu psicológico, compreenda como o mal funciona e encontre o jeito mais inteligente de transformar esse mal em uma circunstância inofensiva para ti. Lembre-se, quando se trata dessas situações, tudo depende da tua reação. Não é a quantidade de maldade, não é a quantidade de ameaças, é a forma como você responde. E em muitos casos, não se trata também de não responder e ficar em silêncio. Se trata sim de ficar em silêncio, mas dar uma resposta inteligente e discreta por meio das suas ações. Porque se querem te causar o mal, não adianta bater de frente, gastar energia à toa, se expor à toa. Você deve agir com superioridade, sempre garantindo que nesse teatro você seja aquele que está mais preparado. Dialogue o mínimo e avance discretamente. A maneira como você conversa com as pessoas muitas vezes dita o seu rumo. A distração boba, o estresse, o nível da conversa. Interações podem muito bem te influenciar negativamente, caso converse com as pessoas erradas. E mesmo que esteja com as pessoas certas, se o assunto não for no mínimo interessante, do que adianta? Se for a mesma conversa de sempre, repetitivo, que já até perdeu a graça, você não acha que em casos assim é sempre bom um tempo? Focar no teu rumo, cuidar dos seus interesses, estudar mais, absorver mais, para, em outro momento, se reencontrar com essas pessoas e trocar boas ideias? E caso não troque boas ideias, caso perceba que esse grupo de pessoas nem sequer se moveu do lugar, então se afaste, porque essa é a verdade. Tem gente que se expõe à toa porque busca incansavelmente companhia, seja ela boa ou ruim. E só busca companhias também, conversas e barulho no geral, todo final de semana, por exemplo, porque não sabe lidar consigo mesmo. Busca o primeiro jeito de escapar que enxerga. Então fale o mínimo, pense em conversar quando realmente tiver algo interessante para dizer. Caso contrário, fique na sua. Foque no que é teu, porque nesse avanço discreto e silencioso você certamente terá bem mais resultados. Agora, ficar aí, falando demais, entrando em qualquer conversa, buscando interações, falando sobre o que quer, sobre o que é, você só conseguirá ou mais problemas na tua vida ou momentos medíocres.
você só gastará sua bateria social à toa. E quando chegar em casa, perceberá que tem muita coisa atrasada. Muito o que fazer, mas sem ter noção de como começar, justamente porque ficou todo esse tempo se expondo e se distraindo. Enfim, mais uma vez dizendo, fale o mínimo. Fale o que for útil dizer. E se não tiver muito o que falar, se tiver coisas para fazer, então o que está esperando? Avance discretamente, garanto o teu, passe um tempo ocupado, porque esse foco individual é o teu princípio. E se você se afasta desse princípio, se você se distrair à toa e se expor à toa, como eu disse, só encontrará momentos medíocres nesse rumo. E com o tempo, transformará a sua vida em um conjunto de mediocridades também. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.